Glória a Deus, queridos. Uau, que tremenda manhã, que tremendo momento de adoração, de estarmos diante da presença do Senhor, diante da presença do nosso Pai. Louvamos a Ele por esse dia tão especial em que nós estamos aqui para receber da parte do Senhor aquilo que Ele já preparou para nós. Eu estava aqui, juntamente com o irmão Gabriel. Uau, nesse momento de adoração, que delícia, Numa manhã tão fria e aqui dentro o Espírito Santo nos aquecendo de uma forma tão especial. Amém? Quero que você prepare o seu coração nesta hora, porque hoje Deus tem uma palavra para você. Quero compartilhar sobre um tema: Pentecostes, a festa dos céus abertos. Qual é o tema de hoje? Pentecostes, a festa dos céus abertos. Esse é um tema que veio aqui ao meu coração nesta semana e eu quero compartilhar sobre isso. Por que a festa dos céus abertos? Queridos, quando nós falamos sobre Pentecostes, nos reportamos ao livro de Atos, capítulo 2, e quando nós pensamos ser a primeira celebração dele, de Pentecostes, mas não é. Nós vemos que, se analisarmos o texto em questão, e nós vamos ler aqui agora, nós veremos que a celebração de Pentecoste, Shavuot, era uma ordenança do Senhor, porquanto uma de suas festas bíblicas estabelecidas por Yahvé. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, e diz assim, olha, Atos 2, 1 até o 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, do céu veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uau! Pentecoste, comemorado pela comunidade cristã, é uma festa alusiva, eu diria, a descida do Espírito Santo sobre toda a terra, sobre todo o homem, sobre a carne, e também o enchimento do Espírito Santo, segundo nós lemos aqui em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, é uma festa alusiva ao grande mover do Espírito Santo, a missiologia da igreja, a missão da igreja estabelecida ali, a entrada das nações, o cumprimento das, como eu diria assim, o rompimento das fronteiras e também o conhecimento das línguas dos céus. Ali no Pentecostes, tudo isso começou a se mover, a se manifestar. Pentecostes também é uma chamada para que cada um dos filhos de Deus entre no tabernáculo do Pai, na presença do Pai. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, morada de Deus, casa do Senhor. Quando nós falamos em Pentecostes, Shavuot em hebraico, queridos, significa festa das semanas, porque ela era celebrada 7 semanas após a Páscoa, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Inclusive, em grego, a palavra quinquagésimo é Pentecostes. Você vai ver isso em grego, essa palavra 50, quinquagésimo é Pentecostes. Pentecostes, queridos, ela obedecia a um princípio. E como eles, o povo de Israel, eles estavam a poucos dias passados da celebração da Páscoa,
a festa também fazia uma alusão à saída deles da escravidão do Egito e também a parada deles no Monte Sinai, aquele lugar aonde quando o Senhor falou com Moisés e entregou as tábuas da lei, conforme está lá em Êxodo capítulo 19. A propósito, hoje, este é o momento de você e eu darmos graças a Deus pelas vitórias, pelo livramento que nós recebemos do Egito, do pecado, da escravidão. E hoje, queridos, nós somos livres em Cristo Jesus, livres de todo pecado. E hoje nós vivemos uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Hoje nós podemos, quando nós falamos em Pentecoste, nessa introdução que eu estou aqui compartilhando com vocês, nós podemos já dizer que podemos tirar lições poderosas de Pentecostes, o Pentecoste bíblico. Eu diria que a primeira lição que nós tiramos é que a igreja, ela nasceu como primícias, ou seja, os primeiros frutos da humanidade para Cristo, dando um recolhimento de pessoas a todas as nações para o Messias. Isso, se você for ver, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Segunda lição que nós podemos tirar de Pentecostes, já nesse momento inicial, é que cada homem, queridos, e cada mulher que nasceu de novo, foram regenerados e receberam o selo do Senhor. Que selo é esse? O Espírito Santo. 2 Coríntios 1:22, 2 Timóteo 2:19, 2 Pedro 1:4 fala sobre isso, sobre esse selo do Espírito Santo sobre cada homem, cada mulher que foi regenerado, que nasceu de novo. Terceira lição que nós podemos tirar é que Jesus, ele nos justifica da obra da lei pelo poder do Espírito Santo, conforme Romanos 6:14. Também Romanos 8, do 1 até o 4, e 2 Coríntios 3:3. Outra lição muito importante que eu e você podemos tirar nesta manhã sobre Pentecostes é que a escravidão, queridos, ela é encerrada, ela para, ela termina, ela acaba e nasce uma nova vida em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. João 8, do 32 ao 36 fala isso, que Cristo nos libertou, sabe, queridos? E hoje, se nós somos livres, que bênção, nós temos que desfrutar desta liberdade. Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, E uma última aqui, lição que nós podemos tirar, é que Pentecoste ele traz a unidade da igreja, e os povos, e dos povos elas são manifestadas, é ali que todos falaram em línguas que se entendiam. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo ao vir sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se você continuar lendo até o versículo 14, você vai vendo essa graça de Deus sendo manifestada, a unidade da igreja sendo manifestada. Atos capítulo 2, ele já entra do versículo 1 até o 13, onde nós lemos agora, também falando sobre essa descida do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, fala sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre essa unidade, poder do Espírito Santo. Enfim, queridos, Pentecostes é uma chamada de unidade da igreja para com a igreja e dos povos para com os povos. E como pessoas, eu e você, nós como filhos de Deus, que representam a Deus, que representam o Senhor nesta terra, um Deus de poder, um Deus de fogo. Queridos, o nosso ministério hoje é trazer este Deus até as vidas das pessoas, colocando fogo em seus corações. Pentecoste fala desse fogo, desse poder que foi derramado sobre as nossas vidas, mas ele não pode ficar só aqui dentro, ele tem que ser liberado, esse poder alcançando todas as pessoas. Jesus, ele batiza com fogo. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12,
também há uma passagem, Lucas, ele menciona isso, no capítulo 3 também, no versículo 16, 17, onde ele disse que João Batista fala, Jesus falando, ou melhor, João Batista, como eu disse, falando, ele diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, qual não sou digno de lavar ou de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, quando João Batista, ele falou do batismo no Espírito Santo e fogo, como nós vemos aqui, isso era uma promessa que iria acontecer, e já aconteceu. Pentecostes se cumpriu essa promessa, A ideia de ser cheio do Espírito Santo, queridos, não é para nos dar emoções, sentimentos, até mesmo, eu diria, emoções agradáveis. Não, Pentecostes não é só para isso, para um arrepio, para uma emoção agradável, Ou de Pentecostes não é só para adoráveis momentos de encontros na igreja que nós temos uns com os outros, mas para nos dar poder, para a gente poder, queridos, fazer o quê? Para a gente ir por Deus. Pentecoste vem, o Espírito Santo vem para que eu e você possamos ir no nome do Senhor. Quando Jesus dá poder, Ele mostra claramente os seus propósitos. Eu já mencionei aqui, Atos 1:8, o propósito de Jesus com esse poder do Espírito Santo é: sereis minhas testemunhas. Queridos, é glorioso ser ungido, é glorioso a gente receber a unção da parte de Deus, mas isto é para todo o serviço. Quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo, Pentecoste vem sobre as nossas vidas, ele vem para que a gente cumpra todo o serviço de Deus, e não simplesmente para aqueles serviços que talvez nós achamos que são serviços mais agradáveis, mais prazerosos. Não. No dia de Pentecostes, não houve somente fogo, queridos, nós vemos lá, houve um vento. Quando fala de vento, sabe, eu diria que o vento, ele dispersa todo o embaraço, o vento dispersa, eu vou falar dentro de um contexto mesmo do clima, ele dispersa todo o nevoeiro, certo? E ele limpa aquela atmosfera que tanto quanto talvez seguramente, queridos, o fogo aquece. O que eu quero dizer com isso? Que esse vento ele vem nos dando essa limpeza, tirando tudo aquilo para que o fogo do Espírito Santo ele possa se manifestar de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Os discípulos, eles tiveram, quando nós vamos lendo a palavra, a gente percebe que eles tiveram um montão de dúvidas, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Nós vamos vendo ali na palavra, mesmo Jesus, depois de ter falado com eles, nós lemos que Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam sentados juntos comendo, e alguns haviam crido em relatos sobre a aparição dele, porém nós vemos que outros duvidaram, e Jesus os repreende pela dureza dos seus corações. Mas quando os ventos de Deus, os ventos do Senhor, eles vêm, eles rasgam os céus e eles se movem nas nossas vidas, queridos. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. O vento do céu veio, rasgou aquele lugar superior aonde eles estavam. Não ficou mais nenhuma dúvida no coração dos seus discípulos. Jesus soprou, o Espírito Santo veio sobre eles, um furacão de línguas, de fogo sobre cada cabeça. Não era uma alucinação, era algo real, estava acontecendo. Ele alcançou o poder, queridos, do centro do universo, como ele havia dito que ele viria e se manifestaria com poder, com fogo, como João Batista havia profetizado, já estava ali acontecendo. Ele manteve a sua promessa, ele cumpriu a sua promessa.
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Queridos, quando nós olhamos, o apóstolo Paulo também menciona, ele disse que Jesus, isso é algo que chamou a minha atenção durante essa semana enquanto eu estava estudando, sabe? O apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Olha só, Jesus aparece para mais de 500 pessoas, 500 irmãos. Eram pessoas que faziam parte da comunidade. E isso, queridos, aconteceu antes de Pentecostes. Mas eu me pergunto, e foi essa pergunta que eu fiz durante esta semana: onde todos eles estavam no dia de Pentecoste? Onde estavam essas 500 pessoas? Infelizmente, a maioria deles perderam isso. A maioria deles não estavam ali reunidos, só estavam, como eu e você sabemos, 120 pessoas. Dia de Pentecostes era uma festa, queridos, na qual todos os judeus, dentro de pelo menos uns 32 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados a estar presentes nesta festa. E aonde estava? Onde estavam esses outros irmãos? Vocês acham que fazendo o quê? Eles poderiam ter estado lá. Eles poderiam ter estado presentes, mas infelizmente não estavam ali presentes. E como naquele tempo, queridos, ainda hoje, nós vemos muitas pessoas que perdem esse Pentecoste, perdem essa presença, perdem esse agir do Espírito Santo. E talvez isso aconteceu, como ainda acontece hoje. Por quê? Porque muitos estão ocupados com as suas preocupações, preocupados com tantas coisas. Queridos, que eu e você possamos dedicar as nossas vidas a ser guiados pelo Espírito Santo em todo o tempo, que a gente não perca esse Pentecoste diário. Pentecoste não é apenas um dia, embora nós estamos numa semana, e hoje especificamente, praticamente toda a cristandade celebra este dia, celebra a festa de Pentecostes. Pentecostes é algo que eu e você devemos viver diariamente nas nossas vidas, sendo cheios do Espírito Santo todo dia. E esse Espírito Santo se movendo, levando você a cumprir o propósito dele sobre esta terra, todos os dias. Antes que você possa receber este fogo do Espírito Santo, você tem que querer este fogo, você tem que querer esta presença. E talvez, querido, seja esta a razão, porque somente 120 pessoas apareceram naquele lugar. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus disse isso em Mateus 5:6. Se eu e você temos fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Agora, vamos aqui direto ou encarar os fatos, encarar uma realidade. Fogo é símbolo do próprio Espírito Santo. Repita isso comigo: o fogo é símbolo do próprio Espírito Santo. Fogo, queridos, quando fala de símbolo, não é simplesmente uma das suas qualidades do Espírito Santo. O Espírito Santo não é simplesmente exuberância, algo esplendoroso, embora ele seja. Existem outras facetas, O Espírito Santo, ele veio como uma pomba. O Espírito Santo, ele também é água do céu. Ele é o guia, é o que foi mandado no lugar de Jesus para estar conosco, para estar dentro de nós. Ele veio como um vento dos céus, ele é o óleo da unção. O seu trabalho, portanto, tem que ser visto, claro, de maneiras variadas. E estas variedades, elas são expressas por todo o nosso trabalho, enquanto nós somos cheios e movidos pelo Espírito Santo.
Ele se expressa através de mim, ele se expressa através de você. Mas o que eu estou enfatizando aqui, queridos, é que todos os trabalhos do Espírito Santo têm fogo por trás. Tem esse fogo por trás. Como eu disse, o fogo é o símbolo do próprio Espírito Santo. Ele queima dentro de você. Há uma marca, há um selo. O Espírito Santo selou a tua vida. Se você quer salvar almas, clinicamente falando, se eu e você queremos salvar almas apenas de uma forma agradável, sem a emoção, sem essa presença, sem esse fogo, eu posso lhes garantir que o Espírito Santo, queridos, poderá encontrar dificuldades em cooperar com você, em cooperar conosco para esse agir. Realmente, você nunca vai ser a mesma pessoa quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida. O que eu quero dizer, queridos, quando eu falo de querer salvar a alma clinicamente, e não expressar a sua emoção, o seu coração, é que você não pode permanecer tão frio quanto um cubo de gelo. Esta manhã, tão fria, talvez ela nos exemplifica muito bem isto. Queridos, quando o fogo cai em você, uau, algo novo acontece, algo poderoso acontece. Como eu disse ainda há pouco, você nunca vai ser mesmo outra vez. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E isso quer dizer que se você não quer ser diferente, se você não quer ser alguém com uma marca, com um selo sobre você, então nós não precisamos nem esperar por esse fogo, esse poder que vem para nos dar toda a direção, para nos guiar. Se você, meu amado, o tem enquanto adora no templo, você também vai tê-lo fora do templo. Se nós deixamos o Espírito Santo se mover enquanto estamos reunidos como corpo, aonde você estiver, Ele também vai se mover, porque Ele está dentro de você. Você vai ser diferente. Eu diria que você vai ser um pássaro pintado no meio dos pardais. Viu que os pardais todos têm a mesma corzinha, mas você vai ser aquele pássaro pintado, colorido, alguém diferente. Amém, queridos? E é isso que o mundo precisa, mais que tudo, pessoas com uma distinção criada por Deus, pessoas que brilhem como a luz, luzeiros neste mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa, de acordo com o que está escrito. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, e é tão interessante, queridos. Ele diz, eu até quero ler esse texto com vocês aqui: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilhem como estrelas no universo. Que coisa tremenda! Como nós iremos, queridos, impressionar as pessoas se somos como elas? Não tem como. Não tem nenhuma maneira de sermos usados pelo Espírito Santo, impactar a vida das pessoas, se nós não deixar esse Espírito Santo agir dentro das nossas vidas. Nós precisamos ser homens e mulheres cujos corações estão chamejantes, corações estão inflamados pelo poder do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre isso, queridos, quando os nossos corações eles estão chamejantes, significa que não necessariamente é algo confortável. Aliás, eu diria que pode ser algo até desconfortável. Sim, o apóstolo Paulo, uma vez, ele raspou a sua cabeça para mostrar que ele havia feito um voto. Isso está lá em Atos capítulo 18, versículo 18. As pessoas notaram aquilo
um apóstolo careca? Claro que sim. Claro que as pessoas perceberam aquilo. Mas, queridos, ele não estava envergonhado de parecer daquela forma. E isso mostrou a todo mundo que aquele homem era um homem profundamente devotado, que tinha feito um juramento de fazer algo por Deus na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você tem que raspar o seu cabelo, sair por aí, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que, porque nós, que somos cristãos, por que, queridos, não deveríamos, os crentes batizados por fogo, fazer o mesmo? Fazer o mesmo o quê, pastor? Queridos, deixar ser as nossas vidas consumidas no altar e colocado em evidência, para que todos aqueles que estão à nossa volta sejam totalmente marcados. O enchimento com o Espírito Santo é frequentemente, queridos, um acontecimento público, não é algo às escondidas. Isso significa que ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa para se manter, não é uma coisa que você pode guardar para si, manter para si mesmo. Este é normalmente um acontecimento, algo público, ou seja, quando você é batizado, todas as pessoas que estão à sua volta, elas saberão que existe um selo dentro de você. Não é isso, o batismo no Espírito Santo não é apenas para um conforto pessoal. Aliás, isso pode até te trazer algum desconforto, porque o Espírito Santo, queridos, ele não nos é dado para nos deixar cômodos, mas para nos tirar para fora da nossa confortabilidade e colocar a gente em contato com este mundo que está totalmente destemperado, um mundo que precisa da nossa ajuda, e é o Espírito Santo que vai nos levar a viver isso. Você vai ter propósito de vida, o Espírito Santo nos dá esse propósito, e um dos propósitos, eu diria que um dos principais propósitos que o Espírito Santo vem, queridos, é pescar homens, pescar pessoas nessas águas tempestuosas da vida. Neste momento em que nós estamos vivendo um momento tão sério, tão único, tão exclusivo, tão diferente de tudo aquilo que nós já vivemos até então. Não só os nossos crianças, nossos adolescentes e jovens estão vendo algo diferente, como os nossos pais, os nossos avós, talvez aí o seu bisavô, o seu tataravô, se ainda está vivo, estão vendo algo que nós nunca vimos, e não é só aqui no Brasil, não só nos nossos estados, mas também em todo o mundo. E nós, queridos, com o batismo no Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós somos um canal de Deus para pescar esses homens, para pescar as mulheres. E quando nós falamos pescar, queridos, é levar, é enviar uma palavra de esperança, uma palavra de transformação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Santo. Ele não foi dado para se criar um efeito espantoso no púlpito, não. O Espírito Santo não foi enviado para megas atos mágicos, não, queridos. Sua verdadeira esfera de ação é pregar a Jesus Cristo. A verdadeira esfera de ação do Espírito Santo é anunciar as boas novas, é anunciar a Jesus. Tire Jesus e o Espírito Santo também vai embora. Quando isso acontece, você realmente está sozinho com você mesmo. Por isso que precisamos depender do Espírito Santo o tempo todo. Queridos, levante, fale, nunca se cale. Nunca se cale. Nós queremos uma igreja batizada com fogo, vidas que são cheias desse poder, e é tempo de nos levantarmos, é tempo de falarmos e nunca nos calarmos.
precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Deixemos aí no seu trabalho, se você está indo trabalhar ou se você está em home office, eu não sei, mas o contato que você tem, talvez publicamente, fisicamente, ou até mesmo através das mídias sociais, onde você estiver, onde você for, queridos, que nós possamos deixar as nossas línguas pegarem fogo pelo Espírito Santo. Os primeiros cristãos, eles foram queimados como velas para iluminar os jardins de Nero. Se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver isso. E hoje nós temos que nos deixar queimar como velas de Deus na escuridão deste mundo ignorante de Deus, deste mundo que carece da presença de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é verdadeiro, o fogo que Ele somente pode fazer o que nós deixamos que Ele faça. Se nós não permitirmos, o Espírito Santo não vai fazer. Nós precisamos viver um tempo de reavivamento nas nossas vidas, reavivamento nas nossas casas, nas nossas famílias. Reavivamento significa fogo. E pessoas que têm o real fogo, queridos, elas queimam publicamente, elas se deixam ser queimadas aonde elas estão. Reavivamento não vem se você fica, se eu fico, se nós ficamos confortavelmente dentro de quatro paredes, pedindo a Deus o seu mover. Não! Deus, Ele vai te batizar com fogo e depois Ele vai te mandar espalhar este fogo por onde você for, na padaria, no mercado, nas ruas, no ônibus, em casa, onde você passar, este fogo vai queimando dentro de você e vai consumindo você, e você vai espalhando esse fogo às pessoas. No começo, nós demos um título a essa pregação, a essa ministração. E para mim, queridos, Pentecostes é a festa dos céus abertos. Festa dos céus abertos, por quê, pastor? Eu quero concluir, queridos, daqui para frente, terminar essa palavra, essa ministração nesta manhã, falando sobre 3 dimensões em que o Pentecoste nos alcança. 3 dimensões em que o Pentecoste envolve você, ou seja, 3 formas, 3 maneiras das bênçãos de Yahvé nos alcançarem. E esta primeira dimensão é que Pentecoste fala de suprimento abundante. Em Pentecoste nós somos supridos por Deus em todas as áreas. Pentecostes, queridos, celebra a provisão de Deus para nos atender em todas as nossas necessidades físicas. Como assim, pastor? Verdade. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. 3 dimensões, 3 formas, 3 maneiras que Pentecoste nos envolve, nos alcance. A primeira dimensão é suprimento abundante. Em Pentecoste não falta. E eu digo isso, queridos, porque quando você estuda e você se aprofunda um pouquinho mais, não precisa muito, você vai perceber isso, que Pentecoste celebra o suprimento abundante, celebra a provisão de Deus. Desculpem, celebra a provisão do Senhor em todos os aspectos físicos. Quando nós olhamos, por exemplo, a mentalidade nos tempos bíblicos, era que os lavradores, eles plantavam a semente, mas somente Deus podia fazer a terra dar força para fazê-la brotar. Se o Senhor não abrisse os céus e não enviasse a chuva, eles não teriam nada para colher. Lembre que eu falei ainda há pouco sobre
o tema da nossa ministração: festa dos céus abertos. Para mim, a Pentecoste, queridos, é uma festa de céus abertos. E essa mentalidade do povo judeu, que eles, os lavradores, plantavam a semente, e só Deus poderia dar a força à terra para ela nascer, para ela brotar. Isso significa, e eles entendiam que se o Senhor, eu repito, não abrisse os céus, eles não teriam nada para desfrutar, para colher. Os judeus, eles reconheciam que o suprimento para nossas necessidades físicas era um ato de bondade de Deus, vinha do Senhor. Cada Shabat, o pai da casa, ele apresenta a Deus um pão bem fresquinho e dá graças pela abundante provisão, dizendo: bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos traz o pão da terra. Todo pai, no Shabat, ele pega um pão fresquinho e faz esta oração: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos traz o pão da terra. Queridos, do primeiro feixe de cada colheita, isso já dentro de um contexto bíblico, você vai vendo, os judeus, eles traziam ao templo uma oferta de ações de graças, sabendo que Deus tinha aberto os céus para lhes trazer o pão da terra, e era uma oferta em um culto a Deus. Olha o que eu disse: do primeiro feixe da colheita, do primeiro feixe da colheita, os judeus, eles traziam ao templo uma oferta de ações de graça, porque eles sabiam que Deus tinha feito os céus se abrirem, e eles faziam isso, queridos, em um culto, e era uma oferta especial, e essa oferta era oferecida por fé, trazida antes de toda a colheita ser feita. Então imagine, eles colhiam o primeiro feixe, e daquele feixe eles pegavam essa oferta de ações de graça, e essa oferta, o mais lindo é que ela era dada, entregue a Deus no Pentecostes, em Pentecostes. No primeiro dia útil após a celebração da Páscoa, o sumo sacerdote, ao receber o primeiro feixe dessa cevada, ele era oferecido como primícia a Deus, e ele declarava: comecem a colheita. Imagina esse quadro aí, é como se você tivesse uma plantação de cevada, ou qualquer outro aí, trigo. Faz aí na sua mente, pinta um quadro aonde você colhe o primeiro feixe, e aí o sacerdote, ele recebia esse feixe desse produto, desse mantimento, e ele oferecia como primícia a Deus, e aí ele declarava: comecem a colheita. Ou seja, quando eu falei, queridos, que a primeira dimensão é um suprimento abundante, dentro desse contexto, nós vemos algo espiritual muito importante, aonde eles, antes de começar a colher, eles plantavam algo, eles entregavam algo a Deus, eles ofereciam uma oferta a Deus. Nesse dia, Jesus ressuscitou e foi oferecido como primícia a Deus. Nós estamos falando lá, lembre, do primeiro dia útil depois da Páscoa. E aqui, 50 dias depois, ou seja, na festa das colheitas, dos primeiros frutos, em Pentecoste, Shavuot, ou a festa das semanas, as famílias então traziam seus dízimos a Deus, acompanhadas de ofertas das mais variadas naturezas. Em outras palavras, queridos, Pentecostes é uma festa de prosperidade.
E eu quero declarar sobre a tua vida, que neste tempo de crise, neste tempo em que nós estamos vivendo, onde aparentemente está faltando tantas coisas, queridos, onde nós estamos sendo desafiados a reinventar tantas coisas, eu quero te dizer que não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar a provisão de Deus. Festa de Pentecostes é uma festa de prosperidade, é uma festa de provisão de Deus. É uma festa de abundante provisão, não faltará recursos, não faltará trabalho, onde você colocar as tuas mãos haverá bênção, haverá prosperidade. Se você olhar lá em Levítico capítulo 23, versículo 15 até o 25, fala sobre a colheita do cereal, ou seja, ao final da colheita de cereal, acontecia a festa com essa entrega das primícias. Essa festa também, queridos, era chamada como a festa da ceifa, a festa da cega, a festa dos primeiros frutos, a festa da celebração dos frutos. E naquele momento havia muita dança, havia muita alegria, muitos gritos, oh aleluia, engrandecendo a Deus, ovacionando a Deus, sabe, engrandecendo a Deus, exaltando a Deus, a fidelidade de Deus. Por quê? Porque a terra havia sido regada e havia dado o fruto. A terra não havia negado o seu fruto, como está em Êxodo 23:16. Era o selo para que a prosperidade não fosse fragilizada. Era o selo de que realmente o milagre estava sobre eles, a prosperidade estava sobre eles. Era uma aliança para tornar a nossa herança intacta, para encerrar, queridos, todo o argumento contrário à nossa prosperidade. Que lindo! Posteriormente, se você vai estudando, você vai vendo que essa festa, então, ela foi chamada de Shavuot, ou seja, a festa das semanas, a festa das colheitas, a celebração da alegria, a colheita do fruto. Shavuot significa os primeiros frutos. Esta é a visão, queridos. Dentro desta primeira dimensão, nós devemos nos alegrar, porque o Senhor, Ele nos deu o seu fruto. Isso está em Hebreus 2:17. Assim é Pentecostes, a visão de um ajuntamento dos povos. Nos alegramos na multidão. Que tremendo, queridos. Não existe individualismo nessa festa. Temos que estar juntos, um só coração, um só espírito, sabe? Uma ideia de corpo, de cada parte, consolidando, um sendo parte do outro. Pentecostes fala sobre isso e tantas outras coisas, como está escrito em Efésios 4:2-3, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, resumindo essa primeira dimensão, no Pentecoste se celebra a liberação da provisão de Deus. Em meio a esse caos, eu quero declarar a liberação da provisão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. No Pentecoste, nós abrimos o coração a Deus, ofertamos, louvamos com alegria, e ao ofertarmos, nós estamos nos preparando para receber. A segunda dimensão que Pentecoste nos alcança é uma revelação sobrenatural. Sim, Pentecostes, ele foi o dia em que Deus abriu, rasgou os céus para revelar a sua palavra. Lembre-se do que eu disse. Para mim, Pentecostes é a festa dos céus abertos.
não só abre os céus para derramar a chuva para que haja colheita, mas também, queridos, o Senhor abriu os céus para uma revelação sobrenatural da sua palavra. 50 dias após a Páscoa, Deus mandou que Moisés subisse no Monte Sinai para receber a Torá, a lei, a palavra. A palavra é a revelação da vontade de Deus, do seu amor e do seu caráter. Pentecostes celebra a liberação da revelação de Deus. E eu quero declarar isso sobre você. Pentecostes não só libera a manifestação, a provisão de Deus, como também Pentecoste se celebra a liberação, queridos, da revelação de Deus. Eu quero declarar que neste tempo em que você está na sua casa, você tenha uma revelação maior da palavra, você tenha um tempo com o Senhor maior do que você teve hoje, que a revelação da palavra venha na sua mente, no seu coração, no seu espírito, envolva toda a sua vida, todos os dias dela. Nos tempos bíblicos em que Cristo caminhava aqui na terra, Ele fazia, queridos, da celebração do Pentecoste, e naquela época, todas as pessoas na noite de Pentecoste, elas ficavam acordadas, estudando a palavra. Era uma forma de receber novo, ou receber de novo a palavra. Eles faziam isso. Em Atos 2:1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós lemos isso, imagine. Em Pentecostes, eles se uniam, eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. E eu acredito que, como judeus zelosos que são, os discípulos deveriam ter, com certeza, levado a oferta de ações de graça ao templo na noite anterior, e depois ficaram fazendo o quê? Com certeza ficaram estudando a palavra a noite toda, ficaram se expondo à palavra. E olha, queridos, à medida que se enchiam da palavra, à medida que a revelação da palavra veio sobre eles, Deus estava os preparando. Deus os preparava para o terceiro nível, a terceira dimensão de Pentecoste. Olha só, provisão abundante, revelação sobrenatural. E uma vez que a provisão veio e eles estão encharcados da palavra, o terceiro nível, a terceira dimensão estava sendo preparada para eles, que é o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo, quer dizer, é a terceira dimensão. Assim como a glória de Deus em forma de fogo caiu sobre o monte Sinai, a glória de Deus, oh aleluia, esse mesmo fogo dessa glória do Senhor caiu sobre os discípulos naquele lugar onde eles estavam. No dia de Pentecoste, quando os discípulos de Cristo, entre eles os apóstolos, celebravam a palavra, liam a palavra, meditavam na palavra, aquela palavra que se fez carne, que havia entre todos uma grande expectativa no coração deles, queridos, de que o cumprimento da promessa que Jesus havia feito estava prestes a acontecer, e esse cumprimento os capacitaria para serem testemunha de Cristo em todas as nações da terra, a partir do lugar onde eles estavam, que era Jerusalém. Ou seja, a época que precede Shavuot era uma época, queridos, em que as chuvas eram comuns, são comuns para preparar a colheita, e estas são as chuvas de primavera, as chuvas do início do ano que Deus estabeleceu para um marco entre todos os seres humanos, chuvas que dão vigor à plantação, às espigas, para uma grande colheita. Essa chuva, queridos, o Espírito Santo
derramado sobre nós, essa terceira dimensão, nos dando vigor. E na manhã de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam reunidos e o Espírito veio como uma chuva poderosa ali, como um som, como de um vento impetuoso, como fogo que pousou sobre a cabeça de todos os presentes, e aqueles homens e mulheres ali, absolutamente gratos a Deus, pela provisão, que tinha entregado os seus frutos, que tinha colocado as primícias diante do Senhor, que passaram a noite meditando na palavra. Agora eles recebem o poder de Deus para colher, queridos, o trigo entre todas as nações. Ou seja, eles tiveram só o primeiro fruto, o primeiro molho de cevada, e vieram, colocaram diante do Senhor, receberam a palavra, e agora eles recebem o poder do Espírito Santo, e agora eles voltam lá para colher o trigo, colher a cevada, colher as suas plantações. Nós fomos cheios do Espírito Santo. Nós, queridos, trazemos a nossa vida, colocamos no altar, depositamos nossas ofertas ao Senhor. Nós mergulhamos nossas vidas na palavra, e uma vez que a palavra nos enche, somos batizados no Espírito. Para quê? Para ir lá colher, espalhar este fogo que está dentro de mim, dentro de você, nesses campos que precisam ser colhidos. Os campos estão brancos e nós precisamos colher. Aqueles homens, mulheres, pessoas que estavam ali agora, queridos, eles saem cheios do poder de Deus para colher o trigo, a cevada de todas as nações. Eles foram revestidos com o poder de Deus, os dons do Espírito Santo foram ativados sobre eles, assim como hoje os dons do Espírito Santo estão sobre mim, estão sobre você. Os dons ministeriais, os dons espirituais, o fruto do Espírito. Uma nova estação, então, a partir dali se dá o início àquele povo, o povo de Deus, uma estação de uma abundante colheita. E hoje, queridos, eu quero profetizar e declarar que nós estamos nessa estação. Pentecoste marca uma estação de uma abundante colheita de almas no poder do Espírito Santo. Pentecostes, queridos, fala que crentes cheios do Espírito Santo, eles se levantam em toda a história para realizar as obras de Deus, demonstrando poder, demonstrando milagres. E não pode ser diferente hoje. Se na história toda foi assim, hoje eu profetizo que assim será na minha vida, na tua vida, no nosso meio. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e sabedoria, mas demonstração do Espírito e do poder. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,4. Uma palavra de poder, uma palavra de vida. A igreja atual precisa, querido, experimentar o novo Pentecostes, precisa experimentar a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, e depois o cumprimento dela em Atos 2, e hoje nós precisamos viver isso, que diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte em Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Uau! Uau! Nós estamos vivendo esses dias, queridos, e eu quero ir para a conclusão. Concluindo isso, nestas
3 dimensões de bênçãos. Deus literalmente abre, Deus rasga os céus para alcançar os seus filhos. Pentecostes, queridos, é um rasgar. Pentecostes é céus abertos para alcançar a nossa vida, para alcançar a minha vida, para alcançar as nossas casas, nossas famílias. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 10, Jesus, após ser batizado por João, ele diz que logo ao sair da água, ele viu os céus abertos. Literalmente essa palavra, ele viu os céus rasgados, rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Rasgar, queridos, significa romper, rasgar violentamente, abrir. Rasgar significa revelar, é uma revelação de Deus. Pentecostes é um abrir de céus sobre a tua vida. Pentecostes é céus abertos sobre tua vida financeira. Pentecostes é céus abertos sobre a revelação da palavra. Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre você, para eu e você cumprirmos o propósito de Deus. Como eu disse, concluindo, no primeiro nível, na primeira dimensão, no suprimento abundante, Deus abre os céus e nos dá provisão. Pentecostes é isso, queridos. Céus abertos e provisão sobre nossas vidas. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha aqui, rasgar, céus abertos sobre a tua vida. Se você e eu somos fiéis a Deus, nossos dízimos e ofertas, a Bíblia diz que o Senhor abrirá os céus, rasgará os céus sobre a sua vida financeira. Quando nós falamos de dízimo, falamos de 10. 10 representa plenitude, universalidade, totalidade. O número 10, queridos, é o número mínimo de homens necessário para se realizar qualquer serviço religioso judaico. Sabia sobre disso? Talvez eu não consiga pronunciar, mas um Nian. É isso, porque o número 10 representa a totalidade. Quando entregamos a nossa 10ª parte do que nos pertence, nós estamos trazendo ao Senhor tudo o que nos diz respeito à nossa totalidade, e nós entregamos a Deus, e aí nós recebemos então a sua bênção. Segundo nível aqui, no segundo nível, queridos, você vem sobre você a revelação. Deus rasga os céus e nos dá a lei, nos dá a palavra, nos dá a revelação. Deus abriu os céus e nos deu a palavra encarnada. Deus rasgou os céus e nos revelou a sua glória. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E no terceiro nível é o derramar do Espírito Santo. Deus rompe os céus, queridos. Isso é algo sobrenatural. Deus, Ele rompe os céus e nos dá o seu Espírito. Deus rompe os céus e nos dá a provisão. Deus rompe os céus e nos dá Jesus, a palavra. Deus rompe os céus e nos dá o seu Espírito. E com o mesmo texto que eu comecei, eu quero terminar. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles,
E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, irmãos. Deus está nos dizendo, está te dizendo neste dia: prepare-se para os céus abertos. Prepare-se para os céus abertos. Pentecostes é a festa dos céus abertos sobre a tua vida. E a grande lição que nós deixamos, queridos, a grande lição que deixamos com todos é que podemos viver todos os dias, continuamente, cheios do Espírito Santo, quando há louvor na nossa vida, quando há adoração, quando há gratidão, quando há submissão, quando tudo isso acontece nas nossas vidas, queridos, nós podemos permanecer cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da glória de Deus. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, os nossos irmãos em Cristo, nos cultos, nas células, no relacionamento entre as esposas, esposo, nosso relacionamento entre os pais, entre os filhos, nosso relacionamento no trabalho, queridos, quando isso tudo acontece, o reino de Deus, ele se torna uma realidade visível e concreta em nossa sociedade, em nossa geração. Amém. Eu quero orar com você nesta manhã, orar para que essas dimensões alcance totalmente a tua vida a partir desta festa de Pentecoste. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada pessoa que está aqui, conectado nesta manhã conosco, neste dia em que a cristandade celebra Pentecostes. E hoje nós estamos declarando, Senhor, Pentecostes, a festa dos céus abertos. E eu quero declarar sobre todos aqueles que estão conectados conosco, céus abertos sobre a tua vida. Céus abertos para Deus derramar sobre a tua vida toda a provisão financeira, toda a provisão física, toda a provisão de saúde. Venha, Pai, sobre cada um agora o suprimento abundante. Abre os céus sobre cada um para colher, para serem abençoados em todas as áreas de suas vidas, no contexto físico, no contexto financeiro, no contexto profissional. Pai, declaramos isso. Em nome de Jesus Cristo, declaramos também estes céus abertos, onde vem uma revelação sobrenatural da palavra revelada. Que tenhamos, Senhor, nesses dias um conhecimento revelado da Tua verdade, um conhecimento revelado da palavra, não um conhecimento técnico apenas, um conhecimento lógico, um conhecimento humanista, filosófico, mas um conhecimento revelado. Venha sobre nós a partir deste Pentecostes, em nome de Jesus. Abre os céus, rasga os céus, Senhor, e revela a sua palavra sobre as nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a liberação da revelação de Deus sobre todos nesta manhã. Declaramos o derramar do Espírito Santo também. Esta dimensão alcance, Senhor, nossas vidas. Uma dimensão que nos faz ser e permanecer cheios do Espírito Santo para colher os frutos, colher as vidas. Os campos estão brancos, e que o poder do Espírito Santo em nós nos leve a colher os frutos, em nome de Jesus. Eu declaro que o primeiro nível, o suprimento abundante, haja, Senhor, esses céus abertos e a provisão constante sobre cada vida. Neste segundo nível, nesta segunda dimensão, nós sejamos levados a receber uma revelação
poderosa da palavra, rasga os céus, Senhor. Nós declaramos os céus rasgados para que muitas vidas nesta época conheçam a palavra, conheçam a Jesus, o Verbo vivo, a salvação. E que no terceiro nível também, Senhor, haja o rompimento dos céus, onde o poder do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Eu declaro sobre todos os que estão nesta manhã, ouvindo esta palavra, Senhor, que eles se preparem para os céus abertos. Eu profetizo nesta hora, eu declaro nesta hora, que eles vão ver os céus abertos em todas as dimensões de suas vidas físicas, emocional e espiritual. Céus abertos sobre suas condições profissionais, condições financeiras. Em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós aproveitamos e queremos apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Declaramos os céus abertos sobre toda a igreja, sobre os teus filhos. Todos aqueles que nesta manhã, Pai, estão separando a 10ª parte, aqueles que estão colocando diante do Senhor uma oferta de gratidão por esse momento em que, diante de um caos na economia, nas bolsas de valores e tantas questões na economia do mundo inteiro, o Senhor está sofrendo abalos. Nós, com o nosso coração grato, permanecemos fiéis ao Senhor. Eu abençoo, Pai, nesta hora, todos os dizimistas, todos os ofertantes, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero declarar os céus abertos mais uma vez sobre a tua vida. Nós já oramos pelas nossas ofertas, pelos dízimos. Aí na tela você vai poder ver o número da conta, da agência. Você vai ter os dados bancários para você semear, para você abençoar o reino de Deus. Queridos, nós estamos vivendo uma semana muito especial hoje, especificamente nesse dia em que a cristandade celebra esse Pentecostes. A minha vontade é de ficar aqui, repetindo isso para vocês o tempo todo. Mas eu tenho certeza absoluta que esse Espírito Santo que já foi derramado lá em Pentecostes e que está sobre nós hoje, ele há de, durante este dia, durante esta semana, durante esta nova época, era que nós já entramos, ele vai liberar sobre a tua vida esses céus abertos. E eu quero declarar isso, queridos, que você venha desfrutar dessas dimensões de Deus sobre a tua vida. E prepare-se para os céus abertos. Às vezes nós queremos receber algo, fazer algo, mas nós não nos preparamos para este algo. Os céus vão se abrir. Que você esteja preparado. Que você esteja preparado para receber tudo que Deus tem para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Que alegria poder nesta manhã compartilhar contigo esta palavra. E eu quero declarar uma semana muito abençoada. Eu estava aqui ministrando e pude acompanhar um pouco dos irmãos que estiveram conosco, conectados nesta manhã. Vários irmãos aí compartilhando no nosso chat ao vivo. Queridos, que vocês tenham uma semana muito abençoada. Uma semana onde o Espírito Santo venha guiá-los, guardá-los, e vocês possam ver os céus abertos sobre as suas vidas, sobre as suas cabeças, sobre os seus
trabalho, sobre a sua família, enfim, todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta semana é uma semana muito especial, onde nós estamos orando, por várias pessoas. Estamos concluindo esta semana o nosso plano 40, aleluia, e nós vamos ver uma colheita abundante, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero aqui orar por você, encerrando este culto nesta manhã, e agradecendo pela sua presença aí conosco, amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Graças te damos pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e continuará a fazer nas nossas vidas. Declaramos uma semana totalmente respaldada pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance todas as vidas nesta semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa envolver cada um, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo, aleluia, possa se manifestar em nós e através de nós. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Amém, queridos? Um forte abraço para vocês. Um beijo no teu coração e nos vemos durante a semana, em nome de Jesus, em nossas lives, em nossas reuniões, em nossos discipulados. Fica com Deus. Amém.